Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Oliveira e eu estou aqui a pedido do blog Chamados para Servir para conversar um pouquinho com vocês sobre o sono do bebê. Algo que muitas mães nessa fase inicial sofrem um pouquinho, têm muitas dúvidas e eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu tenho 5 crianças, 5 filhos. Minha mais velha tem 9 anos e o meu bebezinho tem 11 meses, vai fazer um aninho semana que vem. Sou casada há 16 anos, também sou doula, acompanho gestantes e dou esse treinamentozinho a respeito dos primeiros dias com o bebê. E pelas minhas olheiras dá pra ver que eu ando dormindo pouco, né? Mas esse assunto é muito legal que a gente converse, porque há muitas dúvidas, muitos mitos, né? E eu não pretendo tirar todas as dúvidas, nem esclarecer tudo, porque nem na literatura a gente encontra uma informação única, uma opinião única sobre o sono dos bebês, né? Então, baseado na minha experiência, em algumas leituras, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Nesse primeiro momento, eu vou falar de uma forma bem geral, tá? Não vou trazer texto, não vou trazer nenhuma citação, eu vou falar mais ou menos da minha experiência. Depois disso, em um próximo vídeo, se Deus permitir, eu vou trazer algo mais específico em relação ao sono, às fases do sono, como acontece, tá ok? Então, vamos lá. Então, quando minha primeira filha nasceu, eu tive um susto muito grande porque ela não dormia. E eu sempre fui acostumada a dormir bastante, precisava de umas 10 horas de sono para ser feliz na vida. E chegou aquele bebezinho que mamava bastante e durante o dia dormia pouco e à noite menos ainda. E eu sempre ouvia aquela famosa frase, tá trocando a noite pelo dia, trocando a noite pelo dia. Então eu comecei a entrar meio que em pânico mesmo. À noite a gente revezava, eu e meu esposo, entre um segura, o outro espera um pouco para rotar, e na hora que a gente começa a dormir, a gente bota para rotar, e era uma loucura. E no meio dessa angústia toda, eu comecei a ler, eu comecei a buscar informação, grupos para compartilhar, e fui aos poucos me acalmando. Mas no início foi bem difícil. Por quê? Todo bebê, na barriga, ele é ninado o tempo todo, não é verdade? E a barriga chega uma fase que ela fica translúcida, então o bebê consegue ver claro e escuro. Durante o dia, que tá claro, a gente tá andando pra lá e pra cá, levanta e senta e tá ninando ele. Tanto é que durante o dia, às vezes, só quando a gente come, que a gente sente mexer bem, né? Mas normalmente ele vai ficando ali mais quietinho. À noite, quando a gente deita pra dormir, eu tô falando das gestantes, né? Enquanto o bebê tá na barriga, quando a gente deita pra dormir, o que acontece? O bebê começa lá, cutucado de um lado, dependendo do lado que você deita, parece que ele tá até te cutucando pra você virar de lado, né? Então, quando tá escuro, você deita, para de mexer, você para de ninar o bebê. E com isso ele acorda, ele quer brincar um pouco, aí é a hora que a gente conversa. Ou seja, o bebê, ele nasce acostumado com o colo. E ele nasce acostumado a dormir de dia e tá mais agitadinho à noite. Então isso é uma coisa natural, que a maioria dos bebês já nasce assim. Eu digo a maioria porque sempre tem aquela vizinha, aquela tia, aquela amiga que diz, não, meu bebê desde 2 meses, desde 15 dias ou desde 2 meses que dorme a noite toda, né? E isso deixa a gente descabelada, dizendo, então tem alguma coisa errada com o meu bebê? Não, não tem. Isso é uma exceção ou menos comum de acontecer. Então, o normal é do bebê dormir pouco mesmo e dormir muito bem no colo. Aí vem aquela outra frasezinha muito costumeira. Tá acostumando esse menino no colo, ele já tá acostumado no colo. Aí eu venho novamente lembrar, ele foi gerado dentro de você, dentro do seu colo, né? O tempo todo com você ali, embalando, sentindo a sua temperatura, a sua voz. Depois que nasce, a gente quer que ele simplesmente se desligue da gente e fique lá no bercinho dele. Isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Então é com o tempo.
Há algumas pessoas que costumam dizer que até 3 meses é como se ainda estivesse no finalzinho da gestação, é como se mesmo fora ele ainda continuasse ainda amadurecendo, né? E a gente vai ver que isso procede na prática, pelo menos. Então, quando ele nasce, os bebês eles estão acostumados muito com a gente, independente de mamar no peito ou não. Ele gosta de colo. Então, eu acho que quem já tá com os bebezinhos mais novinhos ainda tá bem recente, né? Tá bem claro, ou até, eu acho que é inesquecível, mesmo para quem tem filho grande. Você tá ali com o bebê no seu colo, amamentando, ele tá dormindo, chega a tá molinho. Aí você está no sono profundo. Na hora que você levanta e inclina para colocar ele no berço, ele já abre o olho, né? Tipo, parece que tem um sensor, tá com espinho. Eu achava, não, tem alguma coisa no berço. A gente olhava no berço, nada. Por quê? Porque ele está acostumado realmente a ficar com você. Então, é muito normal que nesses primeiros dias, primeiras semanas, eu digo até primeiros meses, ele tenha essa dificuldade de realmente dormir no cantinho dele. Às vezes, durante o dia é mais fácil, né? Tem bebê que durante o dia ainda consegue ficar um pouquinho, você ajeita ele todinho ali, ele fica, mas à noite não. O que eu quero dizer com essas coisas? Que isso é normal, é comum. Não é o seu bebê que tem algum problema, né? Muitas mães vêm dizer pra mim, meu filho não dorme à noite. Meu filho, não é o seu filho. A maioria dos bebês. Volto a dizer, há outros que não, que já desde novinho, já se adaptam. Não quer dizer que um tem problema, outro não tem, não. Cada bebê é de um jeitinho, mas a maioria realmente tem essa necessidade de estar com a gente, tá? Então, durante o dia, a gente aconselha, tanto durante o dia, durante a noite, o bebê bem novinho, recém-nascido, ele precisa de ele não tem ainda os movimentos definidos, né? Ele nasce, lá na barriga ele tá todo encolhidinho, todo apertadinho. Então, quando ele sai da barriga, ele se sente muito perdido. Esse movimento das mãos, dos pés, causa um certo pavor nele. Então, o bom é que ele esteja bem acolhidozinho, né? Eu pretendo num próximo vídeo mostrar como enrolar o bebê, mas em qualquer vídeo do YouTube você acha, né? Você enrola ele como se fosse aquele charutinho, bem apertadinho. Então aquilo ali dá uma sensação de segurança para ele. Ele se sente mais acolhido. Então, aqui no Brasil é complicado por causa do clima, né? Principalmente aqui no Nordeste, estou falando de Aracaju. Então aqui geralmente diz, mas é muito calor. Então, o que eu fazia? Deixava de fraldinha e vinha com aquelas toalhas fralda, que são bem fininhas. Enrolava todo enroladinho. E é interessante que na primeira filha, minha mãe fazia isso. E eu ficava muito agoniada, eu achava que estava apertando o bebê, ou então que era muito calor. E de fato, era muito calor porque a gente fazia com aquelas fraldas mais grossas, ou com manta, né? Então o bebê suava, aí eu tirava tudo e ela ficava nervosinha. Depois eu entendi que realmente é importante se enrolar para acalmar o bebê, mas que seja com um paninho fresco, de preferência no ambiente fresco. Mas aí se enrola ele todinho, dá ali um mamazinho e tenta colocar ele para dormir, mas isso não garante que ele vá dormir por muito tempo sozinho. Mas isso é normal, isso vai passar. O bebê ele vai entrar depois no ritmo correto de sono, não precisa entrar em pânico. Agora, quanto tempo isso vai demorar vai depender de cada bebê, tá? Então, nesses meus 5 filhos, todos eles eu pude perceber isso, que é uma necessidade da criança estar com a gente nessa fase inicial. O que é a fase inicial? Os 3 primeiros meses. Depois disso, eu brinco que parece que trocaram a criança, tiraram aquela e deram outra. Porque realmente eles apresentam uma mudança significativa, eles já conseguem passar mais tempo sozinhos no berço, eles já têm um soninho menos perturbado. Mas nesses 3 primeiros meses ele precisa de muito aconchego, muito colo, muita paciência. E lembrar que ali ele é um ser completamente dependente. Você esperou tanto tempo, né, por ele, então é cansativo, tá? Não é nada fácil, não é nada que a gente consiga assim, tirar de letra. Mesmo na minha 5ª filha, eu tive muito cansaço. Eu ficava realmente, às vezes, sem paciência. Mas a mente da gente, por saber que vai passar,
lida de uma forma mais tranquila do que foi com a primeira filha. Com a minha primeira filha eu achava que nunca mais eu ia dormir, que eu nunca mais ia sorrir, porque eu vivia de olheiras profundas, sem dormir, e aquilo trazia uma angústia muito grande, principalmente por achar que havia algum problema com ela, né? Então sempre, não, ela tem alguma coisa que ela não dorme. E graças a Deus eu pude compreender que não era ela, né? Mas é um processo natural dos bebês. Então eu espero que essa breve conversa já traga um pouquinho de sossego aos corações das mamães que estão com bebês novinhos, para saber que o filho não tem nenhum problema. E nos próximos eu quero trazer mais dicas e também trazer um pouquinho de como acontece o sono, né? As fases do sono e de como a gente pode tentar melhorar esse ritmo que eles precisam ter. Tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.